Só uma correção, eu falei Júlio César como o grande imperador grego. O colega ali me corrigiu, Alexandre, né? Então, onde eu falei Júlio César, leia-se Alexandre. Bom, começa a surgir o iluminismo. E do jeito que eu estou contando, várias pessoas vieram falar comigo, eu conto o cristianismo como um vilão nessa história, né? É claro que eu estou potencializando, mas entenda que é uma construção de ideias que vão permitir que uma nasça e produza a outra. Ou seja, para que surja uma ideia, é preciso de um evento anterior que crie o ambiente para que a próxima produza. Então, assim, contando da história como eu estou contando, parece que uma coisa foi acontecendo ordenadamente atrás da outra. Essa é uma ideia falsa. As coisas não acontecem. Amanheci de um jeito e acordei de outro jeito. As coisas não acontecem assim. O processo histórico é um processo muito mais complexo do que uma simples narração de história. E o processo de construção de uma ideia é um processo que não se faz ordenadamente, como se soma 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar 10. A construção de uma ideia, como essa da igualdade, então, por exemplo, quando o cristianismo vem com a ideia da igualdade, é revolucionário. Mas precisou da ideia anterior que justificava a razão como uma forma de mudar, de lutar contra o destino. Entende? É claro que isso não é o conhecimento principal do mundo, mas precisou de uma forma de pensar anterior para chegar na posterior. E isso não aconteceu por obra e graça de um só, de uma iluminação espiritual, de alguém que entende? Essa é uma construção. Você pega gente famosa na filosofia, e agora, por exemplo, hoje em dia, todo mundo estuda Agamben e Foucault. Aí, todo mundo acha que Foucault é um cara original. Eu estava conversando com o Michael semana passada, agora já estão achando uns livros que contavam tudo aquilo que Foucault conta 30 anos antes. Quer dizer, à medida que eu descubro os novos livros, eu vou sabendo de onde ele bebeu. Agora, se ninguém contou a história, ninguém vai saber. Então, um público muito restrito vai sabendo dessas coisas. Então, essa construção não é original de ninguém. Essa construção vai se transformando com o tempo. Bom, nem eu sou dono do meu discurso. Eu estou copiando de alguém, de alguém, de alguém, de alguém, de alguém. Então, não dá para só me odiar. Tem toda uma construção histórica atrás disso. Bom, o cristianismo, então, transforma o argumento inicial de igualdade em uma igualdade apenas teórica e não substancial. Passam-se 1000 anos onde o justo é aquilo que Deus diz e a sociedade continua desigual. Entenderam? Todo feudalismo, quem tem terra, continua com terra. Quem é rei, continua rei. 1000 anos. Quem é imperador, continua imperador. Quem é nobre, continua nobre. E quem é fudido, continua fudido. Quem é pobre, continua pobre. Quem é oprimido, continua oprimido. Embora iguais diante de Deus. Embora iguais diante de Deus. Há um certo consolo nisso, de ser um igual diante de Deus. Entenda que é uma ideia muito confortável para quem é oprimido. Que se eu estou ferrado na minha vida, bom, se pelo menos eu tiver a eternidade boa, poderá ter valido a pena
ser pobre e fudido. Porque o rico e bárbaro vai queimar no inferno. Essa ideia é muito confortável para mim. Bom, acontece que chega um momento histórico que essa opressão vai se tornando cada vez maior, e maior, e maior, e maior, e maior, e acontece em momentos de revolta, quando essa opressão é impossível de suportar, como é até hoje. E chega um determinado momento histórico que a opressão vai se transformando, e que o cara diz, eu quero receber o benefício depois, mas também assim é sacanagem. Basílica de Ouro está desonração comigo, entendeu? Entendeu? Fala. Então, a meritocracia começa já desde Aristóteles lá. A ideia não tinha esse nome, a ideia começa desde Aristóteles lá. Quando eu estabeleço... você me deu uma oportunidade. Voltando aqui para o segundo ato da peça, tá? Aristóteles vai dizer, olha, o cidadão é aquele que é virtuoso. Quem é virtuoso? Quem usa a razão, a moral, quem usa a verdade verdadeira. Bom, aí ele vem dizer assim, olha, se a gente criar um método, e ele tem uma intuição que é fantástica. Pô, na hora que eu fiz a pose, você... E ele vai usar um método que é uma intuição fantástica. Ele vem dizer o seguinte, olha só, por que você decide contra a tendência natural das coisas, utilizando a virtude, que ele chama de razão? Ele vai dizer, ele vai intuir uma coisa que depois, lá em 1700, David Hume vai trazer de volta, que é, por que eu faço as coisas? Bom, por que eu faço as coisas? Repare, racionalmente você casa? Se eu falar assim, quer casar comigo e lavar minhas cuecas, fazer comida para mim, fazer a proposta da real do casamento, assim, preto no branco, só assim, você casa? Alguém racionalmente casa? Desse jeito? Não. Hein? A gente adora mentir. Desse jeito, não. Colocado desse jeito, não. Aristóteles vem dizer o seguinte, por que você casa, seu burro? Entendeu? Veja, alguém racionalmente tem filho? Não. Filho é uma roubada. Ele transforma o corpo da mulher. Ele toma todo o corpo da mulher. Ele toma o dinheiro da mulher. Ele toma todo o sono da mulher. Ele toma o que tem de melhor seu, vai para o filho. O peitinho fica caidinho e tal. O que tem de melhor vai para o filho. A mulher está acabada depois do filho. E aí todo mundo fala, é a mãe do Daniel, é a mãe do... Ninguém fala, nossa, que mãe legal, né? Fala, o filho que é legal, que criança bonita, então não é a mãe, né? Fala, a mulher está acabada, o marido não olha, enfim, a mulher está acabada depois do parto. Tipo a Lohane daqui a um ano. Veja, a mulher está acabada. Racionalmente, é uma roubada ter filho, ele vai te dar trabalho para sempre. Você vai ficar preocupado, é uma merda ter filho. Mas quase todo mundo tem filho e casa, já reparou? Aristóteles entendeu em 300 anos antes de Cristo que a gente não age por razão. Ele fala, eu posso moldar as pessoas pela razão. Mas as pessoas fazem ou não fazem, aderem ou não aderem a uma situação na vida a partir do prazer e da dor, de um sentir.
começa aí a ideia de que eu raciocino uma coisa e faço outra. Já ouviu da Bíblia lá? O bem que quero, esse faço, o mal que não quero, faço todos os dias? Você achou que foi Paulo que escreveu? Foi Aristóteles. Entenda, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Ele intui, está escrito, ele intui que quando você tem experiências prazerosas, você quer cada vez mais experiências prazerosas. Você vai se decidir pelo prazer para fazer uma coisa. Então, transei, foi bom? Quero transar de novo. Quero transar de novo, de novo, de novo, de novo. Casa comigo se eu transar? Caso. Pronto. Foi legal. Foi legal. Transou, estuprada, na dor, foi bom? Não. Quer de novo? Não. Entende? Quer de novo? Não, precisa contratar a Jaque para se resolver disso, é um problema. Porque... Ou seja, aquilo que é ruim, que é dor, você não quer mais. Ainda que seja eventualmente bom. Entende? Então, Aristóteles é o primeiro que vai começar a intuir que a gente é bicho. A gente faz as coisas por sentimento. Eu caso, apesar de eu saber que esta merda não dá certo, eu caso porque eu tenho desejo, porque eu tenho tesão. E aí tem aquela história toda de amor que ilude os meus sentidos e tal. Quando eu boto, você é a mulher mais fantástica dentre todas essas. Ninguém igual a você. Você é fantástica. Você é a única. Deus me... Aí eu te convenço de que você é única. Eu estou mexendo com o seu ego, o seu autossentido. E aí você fala, ótimo, tá bom, eu acredito. Aí eu dou para você. Aí a gente casa, deu tudo certo. A castidade é a maior revolução que existe. E aí começa, por exemplo, no terceiro ato, no quarto ato, São Francisco de Assis é tão revolucionário por quê? Porque ele diz, existem coisas que nem Deus pode mandar. Por exemplo, a castidade. Então ele fala, Deus nos fez naturais para reproduzirmos, mas eu não quero nada do que Deus me dá. Ele recusa casa, ele recusa dinheiro, ele recusa... São Francisco de Assis é mais revolucionário, por exemplo, do que Che Guevara. Do que eu, muito mais. Mas por quê? Ele diz, Deus me deu a bênção de ser rico e eu não quero. Deus me deu a bênção de ter casa e eu não quero. Deus me deu a bênção de ser cristão, mas eu quero só servir a Deus independente de qualquer coisa. Então ele vai morar na caverna, vai morar com os cachorros, com os animais. Ele quer voltar ao estado de natureza. Aí o Papa fala, São Francisco, deixa de ser doido, cara. O Papa chega e faz uma burla papal dizendo, você é ao menos dono da comida que você come, ao menos dono da roupa que você veste. São Francisco não se fez de rogado, arrancou a roupa e foi viver pelado. Hã? Aí eu não sei, né? Aí eu não sei, né? Não sabia. Mas... mas o que eu quero dizer, porque o que é de revolucionário disso? Ele diz, eu sirvo a Deus, Deus me deu as coisas, mas a minha vida tem que ser de servidão total. Então ele fala, eu não quero me misturar com mulher, não quero me misturar, eu não quero ter outra preocupação que não seja Deus. E com isso ele está dizendo para o papado, ele está se revoltando, que ele está dizendo, a igreja tem que ser dos pobres, Deus é coisa de pobre. E o papado rico, e o papado com catedrais cada vez maiores, recusava essa ideia de igreja dos pobres. E aí começa a perseguir São Francisco de Assis, e aí por isso que ele se torna tão notável. Porque
Dentro da igreja começa a acontecer a cisão, a igreja dos pobres, de São Francisco de Assis, onde ele pregava abertamente que as igrejas teriam que vender todos os bens, se desapegar dos bens e tal. Entenda que é o argumento de Jesus. Por que o cristianismo pegou? Porque quem se convertia ao cristianismo no início dos séculos lá de Jesus, vendia suas coisas e repartia entre os irmãos. É a primeira vez que a regra da igualdade foi praticada. Olha, quem se converter, vende o que é teu e reparte entre os irmãos. Isso é igualdade material. Isso é igualdade não mascarada. É a transformação da ideia de que o forte manda no fraco, jogada no chão e dizendo, somos todos iguais. Por isso que para seguir a Cristo, venda todos os seus bens e venha atrás de mim. É comunismo. É assim, na ideia, né? Mas voltando a Aristóteles, então, o que acontece? Quando eu consigo dominar os meus instintos pela razão, eu começo a ter um pensamento fora do corpo, metafísico, fora dos meus sentidos. Então, a razão é a luta dos meus desejos, a luta contra os meus desejos, os meus sentires. E aí, quando eu uso a razão, eu sou capaz de medir a virtude de cada um através de quantas vezes ele é capaz de acertar a decisão correta. Então, ele diz, o virtuoso decide com justiça, com mérito. Entra a meritocracia. O que não é virtuoso decide com vilania, com erro. E aí começa. Quem é virtuoso tem mais mérito. Quem não decide por virtude, decide por sentir, ele decide errado. Então, por exemplo, o cara que vai lá e estupra a mulher quando não quer, quando estupra o parceiro sexual quando não quer, ele está se deixando levar por seus sentidos animalescos. Ele decidiu fazer isso? Decidiu. Errado. Por isso, ele não é um virtuoso, ele é um vilão. Começa a ideia de meritocracia. Mas entenda, precisa dessa para chegar naquela. Aí o cristianismo vem e cria uma igualdade radical. No início, radical. Depois ela é manipulada pelos imperadores e por todo mundo que participou dos governos durante o período medieval. Bom, eu estou contando aqui a história desse período medieval, onde o opressor usava o nome de Deus. Deus estava por trás disso tudo? Essa é uma discussão que não acaba. Era comum a ideia de que, a gente repete aqui de vez em quando, cada um tem o povo que merece. Da onde surge essa ideia? É Deus que dá o governante de acordo com o seu merecimento. Bom, aí chega, por causa de... começam a acontecer coisas. São Francisco de Assis é uma das coisas que aconteceram. Mas o mundo começa a expandir. 1300, 1400, 1500 começam as grandes navegações. E os europeus, que eram herdeiros de toda aquela mitologia grega e tal, começam a se deparar com coisas nunca antes percebidas. As Índias, as Américas. E aí começa, que gente é essa? É gente ou não é? É igual ou não é? Como é que isso se dá? O indígena é gente ou não é? Até hoje a gente não sabe isso. Veja, você pode comprar e vender sua casa, certo? Certo. Você tem direito de propriedade. O índio pode vender a aldeia dele, a reserva dele? Não. Não. Porque a gente estabeleceu na Constituição
que aquilo é da União e ele só pode usar. Ele é igual materialmente, substancialmente a você? Não. Dentro da própria Constituição, se cria um preconceito indígena. Você dirá, mas ele venderá tudo e tomará de cachaça? Sim, como eu. Entendeu? Como qualquer um de nós pode, eventualmente, ser um perdulário. O único que eu conheço que não é o Jair. Enfim, como eu. Então, por que o medo dele fazer isso? Já que nós podemos fazer isso, ainda que seja uma opção que a gente tem. Então, são iguais perante a lei, os índios? Não. A Constituição estabelece um preconceito estabelecido na lei contra os indígenas. Isso hoje, em 1988, que dizem que é uma Constituição legal e tal, imagina em 1500. Imagina em 1500. Os padres jesuítas vão para o Brasil, enfim, para a América toda e tal, e vira aquela confusão. Oprimimos os indígenas e os convertemos a Deus, ou deixamos eles viverem e tal. Aí tem a história toda que vocês conhecem e tal. Mas eu estou reportando a história do indígena para mostrar o outro como uma regra de igualdade, mesmo dentro do cristianismo. Porque os jesuítas, eu tive semana passada lá no Rio Grande do Sul, e de 1680 até 1750, os jesuítas fizeram os povos das missões. Ali, divisa Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, são 7 povos. Então, os jesuítas começaram a evangelizar aquele povo, e assim, nesses 70 anos, eles viveram como iguais. O cristianismo, na sua mais absoluta ingenuidade. E todos tocavam instrumentos, todos tinham conhecimento, indígenas, como se fosse um conhecimento superior hoje. Todos trabalhavam coletivamente, viveram esse paraíso em 70 anos ali, na região das missões, até 1750. Eu fiquei pensando, a Revolução Francesa aconteceu em 1789. A gente conta a Revolução Francesa como um ato de rebeldia contra a continuidade histórica, mas aqui no Brasil teve um fato muito parecido, que é a história lá das missões em 1750. Só que a gente não conta essa história. A história vai se transformando. Bom, vou dar um salto para mostrar que 1500 tem esse contingente novo do Oriente todo, que a Europa não conhecia, a América toda, que as pessoas não conheciam, os indígenas todos e tal. E aí eu vou dar um exemplo, não é só um, mas um exemplo, de quando tem um marco histórico, de quando a opressão vai se tornando insuportável, 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 de modo que acontece um momento de ruptura histórica. A Revolução Francesa. Revolução Francesa, 6 meses antes dela acontecer, ninguém poderia achar que ela de fato aconteceria. A Revolução Francesa é uma revolta popular que decapita o rei e tal, e produz um hiato histórico muito importante. Esse hiato histórico é uma revolta contra o continuismo histórico. Qual o continuismo que eu estou me referindo? Esse continuismo que, mudando de detentor da verdade, vai mantendo a opressão do forte sobre o fraco. Isso começa a cair quando agora a gente vai dar um golpe de Estado na religião, na igreja, no cristianismo. Com a expansão do mundo, o cristianismo, a igreja, os governos que se baseavam no cristianismo para vencer suas coisas, suas batalhas, começam a sentir uma muito forte dos oprimidos. Os oprimidos começam, mas tem que ter outra coisa, porque estamos assim há 1000 anos e continuamos na merda. Entende? E aí dentro da própria igreja começa a haver esses cismas, como esse de São Francisco de Assis, e começam a haver, por exemplo, as cruzadas, um monte de movimentos de revolta dentro da igreja,
o islamismo se torna conhecido, enfim, um monte de coisa começa a acontecer. E ele vai perdendo a capacidade de aglutinação na medida em que se começa a substituir Deus com as pessoas, através dos escritos iluministas, por isso iluminismo, começam a entender que tem que colocar outra coisa no lugar do divino, para dizer o destino das pessoas. Bom, e que outra coisa que vai aparecendo? Veja bem, vou dar uma dica, vocês vão me ajudar. Quem é que deu golpe de Estado na religião? Olha só, quando se vai fazer alguma matéria no jornal, pega que há uma coisa polêmica. Como é que o jornalista faz para esclarecer uma matéria polêmica? Ele chama a ciência, não é? A mulher teve um filho, não se sabe muito bem de quem é o pai. Bom, aí transei com fulano de tal, e tal, aquela coisa toda, ouviu prova testemunhal, conversou, não, de fato ela saiu e tal, mas sabe quem é o pai? Não. Aí inventaram o tal do exame de sangue, agora DNA. Independente do contexto histórico daquele casal, quem vai definir se fulano é pai de Beltrano, quem é? A ciência. A ciência começa a se tornar e tomar o lugar da igreja, da religião, como detentora do destino da humanidade, do sentido de justo. Então, justo é aquilo que a ciência determina como justo. Veja, quando eu tenho uma coisa que der dúvida, eu chamo o cientista para resolver. A ciência para resolver. A ciência hoje, e aqui eu estou chamando ciência, matemática, física, tudo que se faz na academia, como a grande detentora do sentido de justo. Quando eu penso no que é certo e o que é errado, eu faço certo e errado de acordo com a ciência disponível naquele momento. A ciência disponível naquele momento. Essa ciência disponível naquele momento, ela tem uma perspectiva de selecionar aqueles que estão adequados a essa ciência. Aquilo que o Michael falou para vocês lá na palestra, lá em Piuma, de biopolítica. Ou seja, a partir do homem e do conhecimento da ciência, eu começo a definir a regra de igualdade que eu uso em relação a todos os desiguais. Então, na Constituição, nós afirmamos de novo a regra da desigualdade. Vocês já devem ter ouvido falar, todos são iguais perante a lei. Olha, todos eram iguais perante Deus. Lembra que trocamos Deus por lei. E o que é lei? Ciência. A gente trocou a expressão todos são iguais perante a lei, perante Deus, pela expressão todos são iguais perante a lei. E o que é lei? É o que a ciência diz que é certo, o que é errado. Veja, no início, há 10 anos atrás, os professores proibiam o uso do celular na sala de aula. Menos que isso. Hoje, a educação ensina como incluir o celular no processo educacional. Ah, é? Então nem sabia, aí, tá vendo? Ou seja, veja, não há certo e errado pedagógico nisso. Há a inclusão de um método de difusão de conhecimentos. Quem detém a forma de difundir um determinado conhecimento, detém o poder de manipulação das outras pessoas. Entende o que eu estou dizendo? Quem detém a tecnologia, detém o poder sobre as outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quantos países produzem remédios, medicamento? 14.
Esses 14, se não quiserem fornecer remédio para o resto do mundo, domina o mundo. Você quer ver uma revolta no mundo, acaba com o Rivotril, né? Quem aqui não tem na sua família alguém que toma Rivotril? Duvido. Duvido que tenha alguém que na família não toma Rivotril. Ou seja, este conhecimento, essa ciência detentora da medicação, domina o mundo medicamentoso. Das ciências, da ciência da medicina. Quem detém os procedimentos científicos, detém o poder sobre o mundo. Veja, quando você pega os Estados Unidos e toda a tecnologia atrás de uma guerra, dá para pensar em guerra sem tecnologia hoje em dia? Na foice, no machado, hoje em dia, contra os Estados Unidos? Vamos lá, vamos brigar contra os Estados Unidos sem tecnologia, só na foice e no machado. Tem jeito? Não tem. Não tem. Veja, você consegue imaginar a sua vida sem internet? Não tem. Você já reparou que as pessoas, quem manipula a internet, manipula com quem você se relaciona? Você entra no Facebook, faz amizade com o Lucas. O amigo do Lucas te é apresentado como alguém que pode, se tiver algum conhecimento comum, o amigo do Lucas passa a ser meu amigo. Ou seja, pessoas que têm alguma forma de comum identidade, voltando à primeira aula, de comum identidade comigo. Então eu passo a circular com um grupo de pessoas que são iguais a mim, iguais de acordo com a tecnologia. Se você entrar no meu Facebook, entre os meus amigos só tem um bolsonarista. Por quê? Porque eu não gosto de Bolsonaro. Então eu vou falar mal do cara, entendeu? Mas o Facebook não me indica para ser amigo de bolsonaristas. Por quê? Porque eu quero ser amigo de quem é meu amigo, eu não quero ser amigo de bolsonarista. Entende? Então, eles vão manipulando, você entra e compra um tênis. Daí a pouco começa a surgir notícias de tênis na sua timeline. Tênis isso, tênis... Entende que quem domina a tecnologia, domina a sua vida, e você, num dia de qualquer distraído, acaba comprando um tênis que você nem queria comprar. Que você nem queria comprar. Começam a ver as formas de segregação de pessoas de acordo com a ciência e a tecnologia. Quem dá o golpe de Estado nas religiões é o que a gente chama hoje de ciência, a biopolítica, a política que quer controlar os corpos. Veja, se você quiser ser gordo hoje, se preparem para sofrer bullying, não é verdade? Ninguém pode ser gordo e legal. É um bullying miserável em cima de você. Quem domina a forma do seu corpo? A ciência. Oh, não toma cerveja, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. É uma lavagem cerebral. Das 7 às... Entende? E todo lugar que você vai, tem alguém te oferecendo troços sem graça para comer, para você emagrecer, 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 emagrecer. Ou seja, a forma do seu corpo é estabelecido. Antigamente tinha até gordinho bonitinho, não tinha? Hoje tem? Não tem. Só tem gordinho feio. E eu sou gordinho, estou tentando entrar no padrão, mas eu ainda não... Veja, a Jaque sempre manteve o padrão, ó, tá vendo? Ela está rindo por causa disso. Mas o que eu estou querendo dizer, quando a gente fez uma pesquisa sobre os meninos em conflito com a lei, agora está fazendo lá em Vitória, qual o menino que está internado? O que ficou reprovado. O menino dentro do estereótipo negro, pobre, mas aprovado na escola, não é internado. Então, assim, quem é internado? Quem é o cliente do IASES? Quem é o cliente dos presídios? O negro pobre. Hã? E reprovado. Agora, isso é uma inovação do nosso curso, descobrir isso. Entende? Então, as pessoas são separadas de acordo com padrões criados por essa ciência. É a biopolítica que regulamenta a quem nós devemos amar, de que jeito devemos amar e de que jeito as igualdades entre nós,
as desigualdades entre nós devem justificar a igualdade. Então, eu pego e coloco o menino que não tem o mérito de ser aprovado num sistema de correção diferente do da escola, chamado IASES. É o tipo da pessoa que não se encaixa naquele padrão aristotélico de produção de virtudes. Aquele que não é virtuoso é excluído de uma determinada sociedade. Aquele que não se adapta a um padrão social é excluído de uma determinada sociedade. Veja você que nós estamos aqui num curso à distância. Quem não tem intimidade com o computador, dificilmente vai conseguir fazer o curso à distância. Então, quem tem o controle da tecnologia, mantém o controle sobre as pessoas. Bom, qual o alerta que eu estou aqui para fazer? Em 1930, Benjamin já falava isso. Lembra que eu paguei aquele mico ontem aqui, lendo a tese dele? Ele dizia, é o progresso que é o vento da tempestade. É a tempestade que imobiliza e que produz todas as tragédias. Muito tempo depois, vai se estudar as teses de Benjamin. E por que se vai se estudar as teses de Benjamin? Porque ele vai dizendo, é a ciência que vai dominar todos vocês. Ele está em 1920, tá, gente? E ele fala especificamente de Hitler. E ele fala especificamente do nazismo, porque ele é um judeu. E quando a gente vai estudar a história do nazismo, quem é o primeiro estado biopolítico que quer controlar os corpos? O nazismo. Então Hitler começa assim, devagarzinho. Olha só, gente, vamos fazer uma leizinha que controla a eutanásia? Então, aquelas pessoas muito doentes e tal, aí ele começa a controlar a eutanásia. Aí ele pega aquela brecha na lei e todo mundo que tem um defeitio qualquer, o Estado começa a executar. Alemães, ainda não são de nazistas. Então, todo mundo que começa, vocês podem ver isso, eu não estou inventando, está no livro do Agamben, estado de exceção. O Estado começa, quer matar aquele cara que não é igual? Aquele ser vegetativo, entende? Aí ele fala, vamos lá. E aí começa a criar estereótipos sobre o controle do corpo. Que as pessoas que não se encaixam dentro de um padrão de dominação começam a ser aniquiladas por essa ideologia que quer controlar você nos mínimos detalhes. Já reparou que nós somos controlados nos mínimos detalhes? Você está com o celular no bolso e está sendo mapeado. Está sendo mapeado. Hitler adoraria isso. Não tinha essa tecnologia na época. Tem um filme que vocês devem ver, que tem no Netflix, ele voltou. É o Hitler acordando agora, já assistiram? É muito interessante como o discurso de Hitler daquela época faz sentido hoje em dia. Eu fico cada vez mais, e a gente está cada vez mais incrédulo com as coisas que o Trump tem feito, com as coisas que vários países, a guinada que vários países têm dado à direita. Por quê? Parece que a gente fala do nazismo como se fosse uma coisa que tivesse morrido, aquele conhecimento tivesse morrido. Mas o que é o nazismo? É a repetição do conhecimento, da continuidade histórica de que o forte manda no fraco. O que é o nazismo, senão a continuidade de que existe um ser natural, mais bonitinho, mais legal, mais educado, mais joinha, e existe um ser menor, mais chato, menos virtuoso, mais vândalo e que deve ser eliminado. É por isso que os discursos hoje de ódio fazem tanto sucesso. Porque, mas não só. Eu vi esses dias. Então, por exemplo, eu assisti lá na...
tem um presidente lá na Oceania fazendo barbaridades, eliminando as pessoas na rua e tal, sabe, dos drogados principalmente e tal. Então, o que acontece? Parece que morreu ali o nazismo. Parece que o nazismo morreu com o fim da Segunda Guerra. E esse é o engano. As táticas nazistas foram assimiladas pelos governos democráticos que vieram a partir daí. E como se dá a dominação? Pela tecnologia. E por que eu peguei a história do anjo que foge do paraíso, do Walter Benjamin? Porque ele diz textualmente que é o progresso que produz tudo isso. E o que eu estou dizendo em relação à tragédia de Mariana? Muito tempo depois, Walter Benjamin falou, as pessoas vieram dizer, olha, ele foi o anunciador de Hiroshima e o enunciador de Auschwitz, dos campos de concentração, onde se legitimou a eliminação das pessoas. Assim como aquilo foi uma tragédia humanitária, a tragédia de Mariana é uma tragédia humanitária também, que muda o comportamento da história. Você nunca ouviu dizer da morte de um rio, como nós vimos ontem à noite aqui. Esse é um fato que rompe com a história. A morte de um rio pela ação humana. E veja que hoje, todos nós, as pessoas querem muito mais que a Samarco, a Vale, seja lá quem for, volte a trabalhar, do que propriamente recuperar a bacia hidrográfica. E aqui justiça seja feita. A bacia hidrográfica do Rio Doce já estava degradada antes do acidente também. O acidente é só a cereja do bolo. O acidente é só a cereja do bolo. Quem é daqui sabe a degradação que acontece no Rio Doce muito antes do acidente. É claro que o acidente é trágico. E não é acidente. Vamos retirar essa expressão. Né? Vamos retirar essa expressão. É uma tragédia. É uma tragédia. E essa tragédia ambiental é uma tragédia que é um prenúncio dessas situações todas. Assim como Benjamin dizia, olha, do jeito que as coisas estão caminhando, nós teremos coisas trágicas com o progresso. Assim também nós estamos vivendo um prenúncio. Veja, o progresso, as coisas vão acontecendo, né? Veja, a Vale do Rio Doce se chamava Companhia Vale do Rio Doce. Aí, 3 anos atrás, ela tirou o Companhia Vale do Rio e virou só Vale. Não parece um prenúncio de que estou descartando o Rio Doce? Qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Essa semana foi feito o acordo, todas as pessoas afetadas pela tragédia de Mariana podem receber R$1.000 pelo dano moral e tal. Veja, mas da saúde da bacia hidrográfica do Rio Doce, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala. A história de que eu falei lá na primeira aula, é a história de um soldado grego que foi o único que morreu e voltou da morte. E ele conta que chegando no vale de Hades, então, alguns já ouviram falar de Hades. Hades é um vale. O Hades é um vale onde as pessoas que morriam iam receber a nova possibilidade de voltar para a terra ou não. E assim, ele vai contando a história do soldado e antes de voltar reencarnada, a pessoa então tinha que beber da água do esquecimento, do rio Létis. Do rio Létis. Este rio Létis era o rio do esquecimento. Ou seja, quem bebe desta água do rio Létis se esquece da vida passada e está pronto para viver uma nova vida. Eu tenho dito, eu produzi um artigo agora que fala dessa comparação entre a bacia do Rio Doce e o rio Létis. Por quê?
porque o rio Letes é que conduz às profundezas da terra, da onde vinham a energia, o espírito que era soprado nas pessoas que voltavam para a terra. E o que a Vale explora, a mineração explora? As profundezas da terra. Que produzem o que mais, além de uma empresa mineradora, produz além de progresso, de tecnologia, de ciência. Veja, consegue imaginar sua vida sem aço? Não. Seu celular tem aço, seu carro tem aço, seu óculos tem aço, tudo, essa câmera tem aço. Hã? Nivaldo tem aço agora. Ou seja, o simbolismo do progresso e do avanço do progresso sobre a natureza tem produzido um fato que é um rompimento histórico. Qual seja, a possibilidade da extinção da vida. A descartabilidade dos bens ambientais. Se continuar avançando com o progresso, através do progresso predatório, no sentido de explorar os bens ambientais até o infinito, começa a surgir a possibilidade do esgotamento da sociedade. Pode ser que a sociedade não sobreviva a isso. E isso parecia muito óbvio em 1930. Imagine que o que significou a Segunda Guerra Mundial? Um temporal de aço, por isso o nome do título, do coisa, um temporal de bombas e de aço na cabeça da Europa toda. E que quase dizimou a Europa. Morreu mais gente do que qualquer evento anterior na história da humanidade. Produziu um sofrimento maior do que qualquer outro evento da humanidade produziu. Um trauma maior do que qualquer outro evento da humanidade produzido na humanidade. Entenda que a vinculação da ciência em nome do progresso nos processos educacionais é a continuidade histórica do processo de legitimação do que o forte domina o fraco. A continuidade histórica do processo de arrumarmos regras hermenêuticas para justificar a desigualdade, que não somos iguais, mas que somos iguais na diferença. Essa diferença, quem diz quem é igual ou não, tem sido a tecnologia. Estamos num período biopolítico, portanto, o período onde a ciência diz o que é certo e o que é errado, onde a ciência diz aqueles que são humanos e aqueles que não são humanos, onde a capacidade de ser consumidor de ciência vai determinar quem são as pessoas que vão viver de que jeito sobre a Terra. Veja você, que se você não for consumidor, você vai perder até a condição de sobreviver na Terra. E mais do que isso, de dizer o que você deve consumir. E não ter mais o direito, a capacidade de escolher o que consumir. Né? Então, vou terminando por aqui, dizendo que a educação em direitos humanos tem que ser um processo de rompimento dessa continuidade que já vem desde da Grécia, de legitimar o domínio do forte sobre o fraco. Que a educação em direitos humanos é identificar possibilidades educacionais onde a igualdade seja substancial, onde o professor seja igual ao aluno, onde o pai seja igual ao filho, onde o policial seja igual ao cidadão, onde o homem seja igual à mulher, onde o que tem uma orientação sexual seja igual ao que tem outra orientação sexual, onde todas as pessoas tenham uma igualdade substancial, que não seja legitimada por nenhuma teoria que legitime desigualdades históricas, porque isso é a continuidade histórica conceitual.
Muito obrigado a todos. Eu só queria fazer uma observação que todo esse processo histórico, filosófico, sociológico, né, como que na educação, isso vem sendo envolvido pela própria ciência, na forma da lei, da legislação, com essa reforma do ensino médio, onde se tira do currículo exatamente as disciplinas que vão levar a fazer esse vão levar o sujeito a fazer esse contexto. Né? Muito bom. Eu até tinha notado que eu falei. E outra coisa, o que é importante dizer também, um erro grande que os movimentos sociais estão cometendo é a judicialização dessa lei. Como se o Supremo fosse, então, dizer que está do nosso lado. Historicamente não é isso que acontece. Entende? O rompimento histórico que Benjamin fala, ele se dá pela ação política das pessoas. Então, um outro fenômeno que acontece muito no Brasil, principalmente, é a judicialização dos nossos problemas. Olha, eu não sei resolver isso, eu não quero fazer política, então eu vou entregar, através de um advogado, ao Supremo Tribunal que decida. Isso era como um oráculo antigo, onde eu decidia entre os vencedores da batalha, através de um oráculo divino. É a repetição dessa legitimação de discursos hegemônicos dominadores. Portanto, tudo isso que a Maria falou, eu acho que mostra exatamente isso. Tirar educação física, tirar sociologia, tirar filosofia, não é uma questão de mercado, mas é tirar a capacidade, a possibilidade cognitiva das pessoas terem o senso crítico, das pessoas terem o senso estético diferente de padrões postulados na educação hierárquica, adestradora e subprodutora do ética também. Sim. Esse processo de construção de pensamento também é uma construção da ética, do ethos, né, de vida. E aí você vê isso bem demarcado também, como eu digo, eu não acho mais pela ética, porque eu não tenho ela internalizada. Quem vai decidir vai ser o poder de um judiciário. Então eu não tenho mais capacidade de lidar com a ética, né, com a instituição mesmo da interação, né? E a produção de humanos trabalhadores, né? Bons trabalhadores, né? Técnicos, né? Então eu ensino o cara a ser torneiro, sei lá, qualquer coisa e tal, e aí ele para de estudar ali e continua sendo um bom trabalhador, salariado. Né? Quando a perspectiva seria exatamente a produção de cidadãos que pudessem produzir uma história diferente, onde, por um motivo qualquer, por um rompimento dessa história de continuidade, a gente conseguisse diminuir o fosso entre o rico e o pobre, o forte e o fraco, o bonito e o feio, e a liberdade de sermos diferentes, sendo iguais substancialmente entre Deus e todos os diferentes. Não, que eu ia falar também, a nossa formação nas áreas da ciência, ela já é uma formação de amor. Então, se a gente pensar a formação da filosofia na academia, não é uma formação que prioriza os filósofos europeus. Há uma linha de pensamento. Então, eu fiz sobretudo filosofia e agora fiz dificuldade em estudar filosofia africana, por exemplo. Porque a academia não está. Existe isso. O que não quer dizer que não tem ativo, né? Claro, sim. Ela só não é estudada. Só não é estudada, é totalmente vinculada pela academia. Então, quer... mesmo quando eles querem fazer essa retirada, eles também, por mais que a gente consiga abranger o senso crítico, mas é um senso crítico também limitado, eurocêntrico. Então, Sim. não foge algo que eles gostariam de força. Sim. A contribuição é importante, porque por que a gente não conhece a filosofia dos africanos, né? Dos indígenas? Veja, essa história que eu contei aqui das missões é Brasil, gente. Alguém aqui sabe dessa história? Muito pouco, um ou outro, eu ouvi dizer e tal.
da mesma forma, não é que o continente africano não tem produzido cultura, saber, conhecimento, filosofia, tudo isso. Produziu, só que ninguém contou para ninguém. E que ninguém contou, gente, contar essa história. Falar nisso, dia 31 agora vai ter lançamento, a maior experiência da minha vida. Eu trabalhei na Comissão da Verdade da UFS. A gente vai lançar o relatório da Comissão da Verdade da UFS agora é dia 31. Ninguém sabe, parece que foi tudo bem dentro da UFS na época do militarismo, da ditadura militar e tal. E a gente está contando essa história, escrevendo essa história, buscando as pessoas que foram efetivamente procuradas. Vocês vão ver, por exemplo, o teu Vladimir Neto, da Globo, ele é filho da Miriam Leitão. Quando, em 68, ela foi presa, ela estava grávida do Vladimir Neto. Dentro do 38º veículo, eles botaram uma cobra, essas cobras grandes, dentro da cela com ela, assim, com uma ameaça à gravidez dela para dar susto no escuro. Isso tudo vai ser contado. Então, vários episódios de tortura que aconteceram. Porque é golpista toda, né? Toda golpista. Mas eu quero contar assim, que para nós, assim, as pessoas não sabem o que aconteceu no Espírito Santo em termos de ditadura militar. A gente está fazendo esse resgate histórico. Tenho certeza que depois que as pessoas lerem esse livro, vão ter outra visão da ditadura militar que parece que não aconteceu nada no Espírito Santo. Então, é desse conhecimento. Comunidades quilombolas do Espírito Santo. Que são muitas comunidades quilombolas que também não têm. Sem mapeados, né? Não, e assim, são poucas, as pessoas que conhecem são pesquisadores, mas elas existem até hoje lá e não são sequer registradas. A questão do indígena no Espírito Santo também é uma questão muito complexa. E o Espírito Santo me parece uma história assim, que o Brasil autonas. Você não vê, quando surgiu essa coisa da vitória, né, das policiais, é como se fosse algo inédito, mas isso é totalmente lá no Brasil. E foi só uma ponta. Para a camada pobre da sociedade não continua nada, quer dizer, o pobre continua oprimido, ele está acostumado com essa pressão sem polícia e tal, todo dia, né? Mas não deixou de ser ideia, porque assim, foi um negócio a ser estudado, mas enfim, tem toda a razão. Mas é disso que eu estou falando. Quando eu falo ciência, é essa ciência do conhecimento que a gente tem que produzir uma nova coisa, um rompimento dessa ciência. E aqui eu estou falando não é ciência de tecnologia, é ciência de educação mesmo, contar a história, igual já foi resgatado tanta coisa dos movimentos negros e tal, depois que tem disciplina. Mulheres, né? Então, tudo isso. No sentido que foi posto aqui, como ensinou pelos colegas, eu posso entender a verdade como um efeito de relação de poder, ou de verdade aquilo onde pessoas que se colocam numa relação de poder, numa posição de poder, impõem aos outros como verdade aquilo que foi construído por determinado período de situação. Acho que não. A discussão de verdade começa lá na discussão aristotélica ou não. Aristóteles, como eu falei aqui mais cedo, dizia, olha, nós somos conduzidos pelos desejos, prazer e dor. Isso é o que somos. Isso é o que somos. Nós somos pura potência, sentimento, e aí somos guiados pela potência e sentimentos ou não. E nesse momento, Aristóteles não está falando somente de poder, está falando de razão. Ou seja, quando eu, pela razão, submeto os meus desejos, eu estou sendo racional. Aí ele diz, mas esses são os atos voluntários, onde eu raciocino e vou buscar um significado para o meu raciocínio. Agora existem os atos involuntários. Olha, 300 a.C., cara, como isso é lindo demais. 300 a.C. Depois Foucault e os atuais vão chamar isso de inconsciente. Mas ele fala, os atos involuntários são aqueles sobre os quais eu não tenho controle. E ele chama, aí começa a surgir a ideia de metafísica, ou seja, fora do físico.
fora da razão. As coisas para as quais nós não temos regras para lidar. E ele fala, essas coisas não racionais, fora do corpo, físicas, entende como isso vai surgir a ideia de Deus, qualquer coisa? Ele diz, essas coisas são epistêmicas. O que é epistêmico? Epistêmico é a verdade das verdades, é a verdade absoluta, que não está na razão. Aí surge a possibilidade da criação de uma verdade divina. A ideia de divindade surge dessa perspectiva. Então, essa epistêmica, quando eu penso no surgimento da verdade enquanto conceito, eu tenho que pensar em epistemologia. E na epistemologia original, ele está procurando uma situação que não é uma relação de poder. Mais adiante, lá no século passado, ou e tal, vai ter a ideia, vai surgir a ideia de rede, de domínio pessoal, de poder, aí é revisitado esse conceito por todos os filósofos do século passado que começam a estudar isso. Mas isso ficou escondido e, de certa forma, veja, por que eu torturo? Porque eu procuro a verdade. Mas esse é um ato inconsciente. Né? Então, durante todo o período medieval, eu buscava nas bruxas o contrário da verdade. Por exemplo, a Bíblia estava muito aprisionada durante todo esse período, mas o Maleus Maleficarum estava vigente de 1200 até 1500. Então, os processos inquisitivos procuravam buscar o que existia atrás do que você fala. Então o cara dizia assim, atrás do que eu falo existe um espírito falando por você. Esse é o processo de busca da verdade. Por isso se torturava a mulher. Olha, qual é a verdade? A mulher é bruxa ou não é bruxa? Está inspirada pelo demônio ou não está inspirada pelo demônio? Bota ela no óleo fervente. Se ela sobreviver, ela não era bruxa. Entende? Ou seja, embora ela esteja dizendo, não, eu não sou bruxa, isso não... Igual quando nós homens falamos assim, a mulher, quando diz não, pode ser muita coisa, né? É um discurso machista nosso, né? Pode dizer muita coisa, que ela não diz, quando ela fala não quero sexo, pode ser que ela queira, embora... Né? Então, quando eu digo que a mulher quer sexo, embora ela não queira, está com dor de cabeça naquele dia, eu estou procurando uma verdade atrás daquilo que ela diz. Então, como isso... Pronto, vai lá, fala. Mas aí, então, só muito recentemente é que se vai ter a ideia de que o poder não é aquele poder do rei, do governante, mas nas relações de poder entre homem e mulher. Isso é uma coisa do século passado, mas lá, originariamente, então hoje, pensar isso hoje é razoável pensar isso hoje. Mas pensar enquanto conceito é forçado, entendeu? Como assim, a ciência, por exemplo, traz como verdade que o ovo faz mal. Aí amanhã aquilo não é mais verdade, faz bem. Então a produção de verdade, eu acredito, você está falando desse paralelo que seriam as verdades científicas, as verdades paradigmáticas. Inclusive, o próprio Foucault, na história do Foucault, ele fala um pouco isso, a verdade de acontecimento, né, que era aquela verdade que você busca no fenômeno ali, que talvez o que é realmente o que está acontecendo ali, né? E o Carlos Dias vai falar isso também no livro de Relações de Força, ele vai falar que a história se constrói dessa forma também. Então, assim, você tem o quê? Você tem relações de forças postas ali, em um contexto específico, para produzir verdades históricas. E não são as verdades que ficam. Relações de forças. Então, acho que ajudamos a te confundir. É isso que a gente está aqui. A ideia é essa. Na verdade, acho que ele Só para encerrar. conseguiu. Você organizou uma frase muito bonita, né? Talvez a gente tenha que pegar a sua frase e estudar um pouco mais assim, pedazando. Destrinchar. Põe isso no seu TCC. Vai estar.
Dizem uma historinha, né? Que o cara leva o remédio para a mulher de dor de cabeça, entrega, e ela fala, eu não tô com dor de cabeça, né? Fala, é tudo que eu queria saber. E um outro dado também é que São Malaquias previu, né, os 168 papas seguintes e o Papa Francisco é o último, então o mundo está perto de acabar, vocês não deixam as questões existenciais um pouco de lado. Reforma da Previdência. Não se preocupe com isso. Aposentar a gente já não vai mesmo. Exatamente, a reforma tá aí. Se preocupem não, só que vamos concentrar no devagar, não vai acabar na diferença. Eu vou aproveitar de ler, porque está no seu cabeça. Mais alguma coisa? Então, muito obrigado. Parabéns a Lohane pelo neném novo. Palmas para ela, por favor.